o cálculo do valor RMS para onda triangular. Onda triangular, como vocês podem ver, é uma onda triangular com pico no valor de V de pico e com um vale lá na região de menos V de pico. Então ela é simétrica em relação ao eixo T, o eixo do tempo, e como a gente não tem um valor numérico para o período, estou dizendo que ela volta a se repetir nesse T maiúsculo que está mostrado aí em tela, né? Então T maiúsculo, depois volta a ser 2T maiúsculo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o valor RMS. O processo de calcular o valor RMS passa pelo seguinte: vamos definir o que é RMS. Então, a RMS vai pegar a função V como função do tempo t. Você vai pegar a parte quadrada, ou seja, você vai pegar o sinal, o valor da função, elevar ao quadrado. Depois você vai fazer uma média temporal, fazer a média dela no tempo. E, por fim, você vai tirar a raiz quadrada desse sinal. E isso é a definição própria do que é um valor RMS. Perfeito? Bom, a gente não tem a forma funcional, a gente tem o gráfico, né? O gráfico da onda triangular. Ela é simétrica, são triângulos colocados aí. Então o que a gente vai fazer? A minha proposta, existem várias formas de você resolver esse problema, mas a minha forma predileta é fazer o seguinte, é olhar para essa função como um conjunto de retas, né? Você tem essa reta colocada aqui, você tem essa outra reta, não estou conseguindo passar exatamente por cima, você tem essa outra reta aqui, então um conjunto de segmentos de reta. O que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever as equações dessas retas e, de posse das equações dessa reta, fazer as operações matemáticas sugeridas aí. Certo? Muito tranquilo, né? Então, primeiro eu vou mudar o tamanho desse lápis aqui, que está muito grande. Bom, vamos escrever. A gente tem primeiro uma reta até esse ponto, ó, que no eixo do tempo, esse ponto aqui ó, equivale a t sobre 4. Para não carregar, a gente consegue enxergar que é t sobre 4 porque eu tenho um trecho aqui, mesmo trecho, que se compõe até chegar no período t, mostrado aqui quando a curva volta a se repetir. Perfeito? Então, 4 segmentos, aqui vai até t sobre 4. De 0 até t sobre 4, a gente tem uma reta que parte da origem com uma determinada inclinação. Então, qual que é a forma geral de uma equação dessa? A forma geral de uma equação dessas é a seguinte. Vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil de se enxergar. A gente sabe que V de t para esse intervalo que vai desde 0 até t sobre 4, o mais simétrico aqui possível, até t sobre 4, é da forma uma inclinação, que é um m, vezes a variável independente, mais um certo k, que é o coeficiente linear. Então você tem aqui o coeficiente angular, que é essa quantidade, e esse aqui é o coeficiente linear, que é o k. Bom, a gente sabe que nós temos... Engraçado porque quando eu faço assim, apago os dois. Deixa eu escrever o k aqui de novo. A gente sabe que k tem que ser igual a zero porque ele corta a origem, né? Então, mas vamos demonstrar isso. Quando t é igual a zero, que é esse ponto aqui, ó, se a gente está em t igual a zero, a gente também está em v igual a zero. Então, 0 para um igual a 0 para o outro. Se sabemos que se t é igual a zero, isso implica que v de zero também é igual a zero. Isso, dessa equação de cima, a gente nota que 0 é igual a
m vezes 0 mais k. Conclusão, k é igual a 0. Perfeito. Então, essa equação aqui só tem m. Bom, então, para descobrir m, a gente pega o outro ponto. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. É esse ponto. A gente pega t igual a 4. Ou seja, vamos falar desse extremo aqui. Em t igual a 4, nós podemos notar que para t igual a 4, fica que o valor de v é v de pico. Então, v de pico é igual a m vezes t sobre 4. Daqui, o que a gente tira? A gente tira que m é igual a 4 v de pico dividido por t, período. E a conclusão é que a nossa forma funcional passa a ser v, que é a função do tempo t, é igual a 4v de pico sobre período t vezes o tempo t. Essa aqui é a nossa famosa forma funcional limitado, claro, limitada a variação do tempo entre 0 e t sobre 4. Período sobre 4. Vou pôr igualdade aqui porque é intervalo fechado. Bom, de t sobre 4 até esse ponto aqui, que é onde a gente tem 3t dividido por 4, a gente sabe, aqui seria t sobre 2, né? Seria t sobre 2. Aqui é 3t sobre 4, ou seja, você pegou 3 segmentos de t sobre 4, que é 1, 2, 3, e obteve aquele ponto. A gente sabe que a inclinação da reta é a mesma com sinal trocado, porque, lembrando lá do cálculo, né? Que a gente estuda, que vocês estudaram lá no primeiro semestre. Se ao longo dessa direção aqui a inclinação é dada por m, eu não vou pegar o cálculo, não vou lembrar de outra coisa que é de geometria analítica. E isso aqui é perpendicular, esse cara aqui é perpendicular. Você fala, mas por que esse cara é perpendicular? Ele é perpendicular por construção, né? A onda foi criada desse jeito, ó. A direção aqui é perpendicular, porque essa sobe, essa vem para cá, ó. Por construção, essa direção aqui é a direção de 90 graus. Então, a gente sabe que 90 graus, que m vai ser exatamente igual a 4vp dividido pelo período multiplicado por menos 1, porque uma direção é ortogonal à outra. Está apagando? Tá. Deixa eu ver se ele vai deixar apagar tudo. Apaga tudo. Não deixa. Ah, pronto. Apaguei tudo. Então, essa direção é perpendicular a essa. O sinal é negativo. É claro que a gente nem precisa dessa informação. Essa informação é informação gráfica. Vamos partir do pressuposto que nós não tenhamos essa informação, mas eu tenho esse ponto, perfeito, e tenho esse ponto. Então, posso desses dois pontos definem uma reta, outra forma de você também enxergar. Vamos dizer que eu não consegui convencer vocês, vamos fazer pela forma mais dolorida. Então, ó, para t igual a t dividido por 4, a gente tem, implica que v maiúsculo, desculpa, v maiúsculo de t sobre 4 é igual a vp. Perfeito. E agora tem um novo k, né? O k não é o mesmo, não. Bom, significa então que vp é igual a m, que eu não sei o valor, vezes t sobre 4 mais k. Não sei o valor de k. Mas para o outro ponto, que é o ponto para o período, o tempo igual ao período sobre 2, t sobre 2, que é exatamente esse ponto aqui, ó.
implica que V de t sobre 2 é igual a zero. Eu cortei lá o eixo, né? Então implica que zero é igual a m t sobre 2 mais k. Aqui a gente pode pegar essas duas equações aqui, ó, vou chamar essa equação aqui de i, essa de 2i, e 2i, e eu vou pegar i, multiplicar por menos 1, e vou somar 2i. 2i no sentido assim, equação 1 e equação 2, né? E a gente vai obter o quê? Nós obteremos que do lado direito fica Vp, que sobrevive, menos Vp, né? E do outro lado a gente tem menos mt sobre 4, menos k, mais mt sobre 2, mais k. A gente nota que k desaparece, porque aqui tem k negativo, aqui tem k positivo. E eu posso pegar essa expressão aqui e multiplicar por 2 e dividir por 2. O ato de fazer isso vai dar o mesmo denominador da anterior, só que essa é o dobro. Então, a consequência que vai, você pensa assim, ó, 2 maçãs menos uma maçã, dá uma maçã. Então, suprime esse 2 e a gente obtém na próxima linha, que eu vou continuar a partir daqui, ó, estabelecer aqui uma régua, senão vai ficar confuso. Continuar a partir da... Deixa eu dividir esse quadro em 2 aqui, para não ter que escrever isso tudo de novo. Volta. Em verde. Até aqui. Pronto. Ainda vou dividir mais uma vez, que eu acho que vai ficar bom. Fica mais claro. De cá, mais ou menos no meio. Acho que vai ficar legal. Continuar daqui. Então, o que, que a gente obteve? Nós obtivemos... isso. Nós obtivemos um resultado que é menos Vp, que é igual, do lado direito, mt sobre 4. Conclusão, quem é m? M é igual a menos 4 Vp dividido pelo período t, que em módulo tem o mesmo valor do m anterior, mas tem a característica de ter o sinal negativo. Agora vamos determinar quem é k. A gente simplesmente volta na equação 1, na equação i, né? Índice i. Então, quem que vai nos dar esse cara? Então, levando lá no índice i, eu tenho Vp, que é igual a m eu já tenho o valor, menos 4 Vp sobre o período t vezes vezes t sobre 4, não é? Porque tem m vezes t sobre 4, exato, mais k. E a gente encontra o seguinte, que t cancela com t, então esse t cancela com esse 4 com esse 4, fica menos Vp de um lado, passa para o lado de lá positivo, consequência, k é igual a 2Vp. Que do seu ponto de vista de geometria, faz todo sentido que colocaria k mais ou menos aqui, né? Que é o coeficiente linear, né? Que seria 2 vezes o valor de Vp colocado aqui. Faz todo sentido geometricamente. Então, qual que é a nova forma funcional? A nova forma funcional é a seguinte, ó. A gente tem agora V de t, que é igual a menos 4Vp sobre o período t
vezes o tempo t mais o k, mas k é igual a 2 vezes Vp. Mas isso para... Usei vermelho, vou usar vermelho aqui de novo. Isso aqui para o intervalo, que é o intervalo entre tempo. O tempo está preso entre t sobre 4 e vai até 3t sobre 4. Perfeito. Claro que depois aí você tem que escrever uma nova para essa porção aqui, uma outra para essa porção. Mas aí a gente nota que está tudo se repetindo, né? As expressões são as mesmas. A gente nota que a informação gráfica, que eu quero salientar isso, que dá para a gente perceber aqui, ó, informação gráfica dessa porção e dessa porção vai se repetindo. Está dizendo como é que o sinal está crescendo e diminuindo. Então, toda a informação sobre essa onda triangular, se a gente parar para pensar, ela está em porções. Quais são as porções? Por exemplo, eu poderia pensar, está numa primeira porção que é daqui para cá, ó, e depois, essa segunda porção, que está daqui para cá, ela tem o mesmo valor para o caso dessa integral aqui. Ó. Por quê? Porque esse triângulo colocado aqui, a diferença dele para esse triângulo colocado aqui embaixo é só o fato de que um é positivo e o outro é negativo. Mas preste atenção numa coisa, a gente não está elevando nessa expressão que eu não elevo ao quadrado. Então é fato que essa porção vai dar a mesma informação dessa. Você vai inverter, pegar essa estrutura colocada aqui, pegar uma outra cor aqui para não confundir. Você vai pegar toda essa estrutura aqui, ó, quando ela levar ao quadrado, e ela vai para a parte superior. E ela vai dar a mesma informação em termos de módulo dessa parte. Então, por simetria, a integral que você vai fazer para fazer essa média, ela de fato ficaria completa se a gente fizesse só esse pedaço, ao invés de fazer até o período completo, que é até aqui. Então, fazer a média de 0 até a metade do período é a mesma coisa que fazer a média no período como um todo. Porque em termos de informação, a informação vai ser a mesma. A gente só está repetindo na integral que vai nos fornecer, no caso, o valor médio do quadrado, né? Então, a princípio, vamos fazer a princípio não, para facilitar, a gente para o cálculo por aqui e faz a integral só até aqui. Ó. A integral vai estar truncada até nesse ponto aqui. Ó. Porque o resto, ó, ela se repete. A formação da onda se repete. Ó. Se repete de meio em meio período. Maravilha! Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos então proceder a esses cálculos que são demasiadamente simples. Por que são simples? É a integral de uma reta, né, que uma vez integrado, na realidade, você vai fazer o quadrado, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar só com essas duas expressões, ó, essa e essa aqui. Ó. Maravilha. Vamos prosseguir então. Primeiro ponto, vamos escrever a expressão formal do que é uma média. Bom, vamos elevar esse cara ao quadrado primeiro? Então tá, v de t ao quadrado dá quanto? Dá, naquela primeira porção vai ser 4vp sobre o período vezes t ao quadrado. Então isso aqui tudo está ao quadrado. Então 4 ao quadrado a gente pode trocar pelo valor do quadrado dele, que é simplesmente 16, né? Substituir aqui, isso aqui é 16. Isso aqui é t ao quadrado embaixo, maravilha. Bom, isso só num primeiro momento, né? Agora, de t sobre 4 até t sobre 2, a gente tem o outro v de t ao quadrado. Que esse aqui é um quadrado, vai dar um produto notável, porque ele é menos 4v de t sobre o período t, isso tudo ao quadrado, mais 2vp, que é um termo constante ao quadrado. A gente abre esse quadrado? Vamos abrir, né, para ficar mais simples de trabalhar.
Então isso aqui vai ficar, ó, aquela segunda porção é v de t ao quadrado, que é igual ao quadrado do primeiro, que é 16 vp ao quadrado, tempo t ao quadrado, sobre o período ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é 4vp ao quadrado, mais duas vezes, menos, né? Que tem um sinal negativo ali, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 16 v de p ao quadrado, que o sinal fica o quadrado da mesma forma, sobre t vezes o período, vezes o tempo t, tá? Então tem um termo linear. Vamos fazer a integral? Maravilha, vamos fazer então. Ó. Então a média desse cara, a média é a integral de 0 até t sobre 4 na primeira porção. Qual é a primeira porção? Esse indivíduo aqui, ó. É esse cara. Só vai até t sobre 4 essa primeira parte. Então, que vai ser 16 vp ao quadrado sobre o período ao quadrado vezes o tempo t ao quadrado dt dividido, se eu estou fazendo a média, o que eu tenho que fazer? Tem que dividir pelo o tempo que eu estou medindo, né? Quanto que é o tempo que a gente está medindo? A gente vai estar medindo um período sobre o período, né? Não, sobre o período, sobre metade do período, desculpa, gente. Quanto que é metade do período? É t sobre 2. Aí aqui vai ficar mais... Agora a gente tem uma outra integral, que a outra integral vai de t sobre 4 até t, períodos até t sobre 2, né? Quer dizer, da primeira porção, que ela é 16 v de p ao quadrado, vp ao quadrado sobre t ao quadrado, vou pôr um parêntese aqui, vezes o t ao quadrado mais 4 vp ao quadrado menos 16 vp ao quadrado t sobre o período dt. Pronto, está feito. Agora vamos fazer de fato a integral, né? Bom, a integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Então vai ficar assim, v médio. Não vou nem escrever essa parte, eu já vou dizer que isso tudo é igual a... Primeira integral ali, eu vou suprimir o t sobre 2, o período sobre 2, vou deixar ele aqui de fora, ó. Então vai ficar 2, que é o período sobre 2, o inverso dele é 2 sobre o período. Então 2 sobre o período de quem? Quem vai aparecer na frente, ó. Quem aparece na frente? 16vp ao quadrado sobre t ao quadrado, tudo é constante, sai para fora. Então fica 16vp ao quadrado sobre o período ao quadrado. E aqui vai ficar o tempo ao cubo sobre 3. Os limites de integração são de 0 até t sobre 4. Maravilha. Mais o próximo. A integral é idêntica. Então vai ficar 16 v de π ao quadrado sobre o período ao quadrado dividido por 3, aqui vai ficar t ao cubo, mas os limites agora são de t sobre 4 até t sobre 2. Próximo é uma constante. A integral de uma constante basta você multiplicar pela variável, né? Então vai ficar mais 4vp ao quadrado sobre nada. Empolguei aqui, falei sobre, não tem sobre nada, vezes t nos limites de t sobre 4 até t sobre 2. Menos, agora o trecho interessante, que vai dar um t ao quadrado sobre 2, né? Então vai ficar 16vp ao quadrado sobre t. E aqui vai ficar t ao quadrado, isso tudo sobre 2, indo de t sobre 4 até t sobre 2, o período sobre 2. Estou falando t é o período, tá? Entendam que eu estou tratando do período.
Bom, isso é igual, manter o 2 sobre 3, 2 sobre o período aqui. Bom, agora em toda parte tem VP ao quadrado, eu tiro para fora. Vai ficar aqui. Tem 16 em toda parte? Não, mas tem... Vou deixar aqui de fora o VP ao quadrado. Lá dentro ficou quem? 16 sobre 3. Não fica legal fazer isso não. Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. 16 sobre 3 não dá direto, né? Mas aqui é T sobre T ao cubo. Não. Vai dar T ao cubo e 4 ao cubo. Quanto que é 4 ao cubo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Quanto que é 16 vezes 4? Deixa eu fazer aqui do lado. 16 vezes 4, 64. É porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Como tem 16 ali, eu já vou deixar 3 vezes 4 vezes 16. Então vai ficar 16 VP. Não, VP não tem mais. Coloquei em evidência, né? Então vai ficar T ao cubo sobre T ao quadrado, e que tenho 3 vezes, aí eu vou pôr assim, 16 vezes 4. Então, esse 16 cancela com esse 16, esse T ao quadrado cancela com 1 aqui, dá um T, então perfeito. Então vai ficar assim. Isso vai ficar feio, se eu escrever assim vai ficar feio. Vou deixar desse jeito. Mas, a outra conta aqui, porque o que eu estou dizendo é que só sobreviveu esse, porque em 0 não tem, né? Então aqui vai ficar o superior também, mas que é diferente. Aqui vai ser... Aqui... Quer ver? Deixa eu fazer um atalho aqui. Esse limite que eu acabei de escrever, ele aparece positivo aqui, mas vai aparecer negativo aqui, ó, que é o mesmo termo. Então eu não precisava nem ter escrito isso tudo, gente. Por quê? Porque ele cancela, né? Mas vou deixar desse jeito. Eu vou escrever, vamos ser honestos escrevendo tudo. Ele vai cancelar. Então não vou nem me preocupar não. Então aqui vai ficar mais 16 V de pico ao quadrado. Não, V de pico saiu, né, já? Você tirou ele lá para o lado de fora. Vamos manter o 16. Então vai ficar T ao cubo, período ao cubo, sobre T ao quadrado, vezes 3. Aí fica 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então isso é vezes 8. Mas 3 vezes 8, 20. 3 vezes 8 é quanto? É como se sobrasse um 8 aqui, né? Mas vamos para frente. Menos essa porção aqui, que é 16 T ao cubo, que é o mesmo valor, né? Sobre T ao quadrado, 3 vezes 16 vezes 4. Eu vou cancelar o 16 e o 16 para mostrar que isso é idêntico ao primeiro termo. Certo. Aí mais esse próximo, que ele é mais fácil de fazer, que é 4t ao quadrado. Então é 4t ao quadrado, que é ao quadrado é 4t sobre 2 menos 4t sobre 4. E vai ter um último termo que é a menos de um... Esse termo aqui é a mesma coisa, mas vamos fazer a conta. Menos 16t ao quadrado sobre t, 2 vezes... Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que isso dá... 2 vezes 4, né? Que é 2 vezes 2. Menos parte superior, agora mais, né? Último termo que vai ser 16t ao quadrado, continua t ao quadrado, agora é 4 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Isso aqui vai aparecer um 16 embaixo. Então, t vezes 2 vezes 16. Pronto, agora vamos fazer as simplificações. A primeira simplificação é
que a gente vai ver. Esse primeiro termo cancela com este termo aqui, que eles são idênticos. Então, sumiu. Né? Outra simplificação. Qual que é a outra simplificação? Aqui, ó, cubo cancela com T2 e sobra um T aqui. Quadrado cancela com esse cara, sobra um T aqui. 16 cancela com esse 16. Quadrado cancela com esse T, sobra um T aqui. Então tem T em toda parte, né? T aqui, tem T aqui, T aqui. Então o próximo passo eu vou fazer uma coisa intermediária, que vai ser escrever duas vezes VP ao quadrado, que eu estou repetindo o termo. Sob o período, eu tiro um período para fora, porque tem um período em cima em todos. Esse aqui desapareceu, esse aqui sobrou quem? Sobrou 16 sobre 8, é a mesma coisa que 2. Então é 2 terços. Esse primeiro termo aqui é só 2 terços. Depois eu tenho esse termo aqui, que tirou o t para fora, 2 sobre 2, não, 4 sobre 2, 2, mais 2. E o outro é menos 1, mais 2 menos 1 é 1, né? Mas vamos por partes. E o outro vai ser 16 sobre 8 é 2, então é menos 2. E aí vai ficar o último termo que deu meio, mais meio. Pronto. É isso. Meio porque 16 cancelou com 16, sobrou esse 2 aqui. Então, sobrou meio embaixo. Bom, isso aqui é igual a V, o T cancelou com T, continua um 2 ali do lado de fora. 2 menos 1. Não, vamos fazer diferente. Ó. Vamos fazer assim. Ó. Esse 2 cancela com esse 2. Desapareceu. Aí, 2 mais meio. Não, 2 terços mais meio. Ih, virou uma bagunça aqui. O que é isso? Como é que eu faço aqui para ficar melhor? Para ficar melhor, eu troco isso aqui por 2 por 2, né? Então ficou menos 2 mais 1 dá menos meio. Então, essa conta, de fato, ela é... Estou levando isso a muito mais do que precisava, mas tudo bem. VP ao quadrado. Então, aqui deu 2 terços menos meio. Como é que é 2 terços menos meio? Como é que a gente faz essa conta? Eu pego esse, multiplico por 2, multiplico por 2 em cima também, e esse eu multiplico por 3, multiplico por 3 também. Então, quanto deu? Deu 4 sobre 6 menos 3. 4 sobre 6 menos 3, 1/6, né? Então, essa conta toda é 2v de pico ao quadrado sobre... Que sobre? Nada de sobre. Vezes o que sobrou lá no parêntese foi 4 menos 3, isso tudo sobre 6. 4 menos 3, 1. Então, isso aqui é 2 sobre 6 v de pico ao quadrado. Mais 2 sobre 6 é 1/3. Então, isso é v de pico ao quadrado sobre 3. E se eu tiro o RMS, quer tirar a raiz. Então, o valor RMS é pegar a raiz desse cara. VRMS é a raiz desse cara, que vai ser v de pico sobre raiz de 3. Certo.